Esses dias o Espírito Santo me ensinou algo incrível, incrível e profundo demais para eu guardar só para mim. Aquilo que o Espírito me permite compartilhar, eu compartilho com vocês. E assim como eu aprendi, eu quero que vocês também aprendam. Então, fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo, a sua visão sobre aquilo que Deus fala, sobre as promessas dele, vão mudar. Então, fica até o final do vídeo. Então, assim, gente, existem 3 momentos naquilo, nas promessas de Deus, naquilo que ele fala que vai fazer. O primeiro momento é quando Deus avisa, fala, olha, eu vou fazer isso, eu vou transformar, eu vou salvar, eu vou curar. É para um momento futuro. O segundo momento é um momento intermediário, né? Entre o primeiro, que Deus falou que vai fazer, e entre o ainda não aconteceu. Ainda não se cumpriu. O terceiro momento é quando acontece, quando Deus cumpre a promessa, quando o milagre acontece. E esse momento Deus não fala, ele só faz. Isso é uma coisa de repente, porque ele já avisou antes que ele ia fazer. Então, ele só faz nesse terceiro momento. Não avisa, ele faz. Porém, o nosso foco está no segundo momento, que é o momento intermediário entre o primeiro e o terceiro. Esse momento é quando Deus, por exemplo, responde a sua oração e diz: estou trabalhando, estou fazendo, estou tocando, estou transformando, estou salvando. Esse NDO, ele é usado no gerúndio. Gente, isso é muito profundo. Ele é a forma do gerúndio para os verbos. Então, por exemplo, o verbo falar fica falando, o verbo fazer fica fazendo, e por aí vai. O gerúndio, ele não pode ser usado para algo que ainda vai acontecer e para algo que ainda não aconteceu, que não se cumpriu. O gerúndio, esse NDO, ele é usado com o verbo para algo que está em andamento. Então, por exemplo, estou falando. No momento em que eu estou falando essa frase, a minha fala está aqui acontecendo, está em andamento. Um outro exemplo. Estou penteando meu cabelo. No momento da minha frase, a ação pentear ainda está em andamento. Eu ainda não acabei de pentear o meu cabelo, enquanto eu estou falando. Ou seja, o NDO, usado na forma do gerúndio, com o verbo, significa algo em andamento. Algo que ainda não aconteceu, mas já está acontecendo. Quando Deus fala assim para você, eu vou fazer, significa que ainda não chegou o tempo de Deus fazer o que ele precisa fazer na sua situação. A forma com que ele tem que fazer, a forma com que ele tem que trabalhar. Mas quando ele fala assim, estou fazendo, estou trabalhando, é porque chegou o tempo de Deus fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Porém, ainda não aconteceu, mas está em andamento. Ou seja, no momento em que Deus está falando isso para você, ele fala, estou fazendo, é porque literalmente, naquele momento que Deus está falando, ele está fazendo, ele está movendo. Porque esse NDO, o gerúndio, ele é usado para algo que está em andamento. Algo que ainda não, o gerúndio não pode ser usado para algo que ainda vai acontecer e para algo que ainda não aconteceu. Ou seja, é um momento intermediário. Ou seja, quando Deus fala para você que ele está fazendo, que ele está trabalhando, que ele está mudando, que ele está tocando, é porque aquilo está acontecendo naquele exato momento. Porque assim, existe né, um conflito, estava falando com Deus hoje, fica um conflito entre a nossa mente, os nossos olhos naturais com os nossos olhos espirituais, porque os nossos olhos naturais estão vendo nada acontecer, mas os espirituais sim, os olhos da fé sim. E aí fica aquele conflito entre essas duas realidades. Mas quando Deus fala que ele está fazendo, que ele está trabalhando, que ele está mudando, que ele está tocando, é porque chegou o tempo de Deus fazer aquilo que ele precisa fazer na sua situação, no seu milagre.
Você consegue entender? Porque a gente fica assim, ai caramba, mas será que Deus se esqueceu daquilo que ele me prometeu? Falou que ia fazer, mas até agora eu não vi nada mudar. Gente, se Deus falou pra você que ele está fazendo, que ele está mudando, que ele está tocando, que está transformando, é porque aquilo está acontecendo naquele exato momento. É porque chegou o tempo de Deus fazer o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer ali. E quando ele faz, ele não fala porque ele já avisou antes. Ele só faz, ele só cumpre. Entende? Por exemplo, Ana, tá me vindo aqui a memória. Ana orou por Samuel, porque ela era estéril, queria ter um filho. Deus ouviu as orações de Ana, mas quando Samuel nasceu, não teve. Foi simplesmente aconteceu. Samuel nasceu. Ana começou a gerar e Samuel nasceu. Que quando Deus vai fazer algo, ele cumpre. Ele só faz, ele não avisa, porque ele já avisou antes. Então entenda. Se Deus falou pra você que ele tá fazendo, é porque ele tá fazendo. Não é porque, Deus ainda vai fazer algo no futuro. Não, ele tá fazendo naquele exato momento. É literalmente no momento que ele está te dizendo isso, ele tá fazendo. Caramba. Gente, isso é muito profundo. Caramba. Tipo assim, é uma coisa tão clara, né? Assim, tão assim na nossa cara que como que eu nunca tinha entendido isso? Se não fosse o Espírito Santo, eu acho que jamais teria entendido isso. Porque o gerúndio, ele é exatamente o NDO, usado exatamente para aquilo que está em andamento. Ou seja, para aquilo que está acontecendo naquele momento, no momento da fala do locutor. É uma ação que está em andamento. Algo que ainda não aconteceu, mas que já está acontecendo. Parece até como é que fala? Opostos, né? Mas não é algo que está em andamento. É exatamente esse momento intermediário. Gente, isso assim, sem palavras. O Espírito Santo é incrível, gente. Bom, reflitam sobre essa palavra. E assim, eu tô até agora refletindo também. Tô até agora, assim, ingerindo esse conhecimento que o Espírito Santo me permitiu ter. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.